Olá, eu sou o professor Fabrício Indruziak do aulalivre.net e hoje nós vamos trabalhar o conteúdo das capitanias hereditárias. Lembra, gente, que é sempre importante que vocês acompanhem as aulas pela apostila e que também resolvam os exercícios depois das nossas aulas para testar os conhecimentos e revejam as aulas depois, sempre que possível, para ir revisando as questões que a gente já aprendeu. Então hoje o nosso desafio é aprender um pouquinho mais sobre as capitanias hereditárias e sobre a organização política do Brasil no primeiro ciclo português. Martim Afonso de Souza montou a primeira expedição colonizadora sobre o território brasileiro. Em 1532, Martim Afonso de Souza coordenou sua esquadra que ancorou em São Vicente, ao lado da cidade de Santos. E São Vicente tornou-se a primeira cidade do Brasil, a primeira vila a ser construída no Brasil. A partir dali, então, começou a se organizar o processo de colonização do Brasil, aonde o território litorâneo brasileiro foi dividido em 15 lotes e entregue a 12 donatários lá na Europa que deveriam fazer, então, a colonização desse espaço. Imaginem, todo esse território brasileiro dividido em apenas 15 faixas de terra e, para piorar, apenas 12 donatários tinham poder sobre os 15 lotes de terra. Aí depois o pessoal pergunta, por que não deu certo? Mas como é que vai dar? Olha o tamanho da terra. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas olha só, esses 15 lotes de terra foram então doados a esses 12 homens portugueses de sorte que ganharam então essa vasta quantidade de terra. Eis que então todos foram ao palácio felizes, receberam a carta de direitos, aonde então estabeleciam seus direitos e seus deveres para com o rei. Quando saíram de lá, começaram a pensar, que fria que eu me meti. Eu tenho que sair da Europa, aonde a minha vida estava boa, atravessar o oceano dentro de um barco, para um lugar onde eu não sei onde fica, me meter no meio de um mato para tentar atrair colonos para poder ocupar esse território. Resultado, daqueles 12 donatários, apenas 8 vieram para o Brasil. 4 nunca saíram de Portugal. Se deram conta, é muito caro, eu não vou conseguir bancar, e acabaram não vindo. Dos 8, 4 morreram no primeiro ano. 2 morreram de doenças tropicais, e outros 2 foram devorados por índios antropofágicos, famosos canibais. Sobraram 4, 2 faliram, só 2 prosperaram. Então aqueles 4 que não vieram, eles tinham alguma razão. Juridicamente, a ocupação da terra era assegurada por 2 documentos, a carta de doação e a carta de foral. O capitão donatário, ele recebia a carta de foral. A carta de foral era um documento comum no reino português, onde se estabelecia direitos e deveres da pessoa, ou da cidade, ou da coisa, ou do lugar, para com o rei. Então, as relações dele com a coroa, era isso que era estabelecido pela carta de foral. Então, o capitão donatário, ele não é o dono das terras. O capitão donatário, ele é uma espécie de sócio do rei. É o cara que assina um contrato, que é a carta de foral, aonde lá ele estabelece o que ele pode, o que ele não pode, o que ele tem direito, o que ele não tem direito. E qual é o objetivo dele? Atrair colonos para fazer, então, a colonização do Brasil. E esses colonos estabeleceriam atividades econômicas e cobraria-se imposto sobre a atividade econômica desses colonos. E era esse o lucro do capitão donatário. É claro que o capitão donatário vai doar uma terra para ele também, que não é bobo. E aí ele vai ter, ao mesmo tempo, donatário, e a gente chama de colono sesmeiro, que é o cara que ganha a sesmaria, que é o nome da propriedade, onde ele vai desenvolver a atividade econômica. Então vamos ver se a gente entendeu. Dividimos em 15 lotes, 12 donatários, 2 deram certo. Nessas 2 que deram certo, o capitão donatário, ele era um investidor que atraía colonos para vir morar no Brasil e estabelecer atividade econômica. Cobraria impostos desses colonos e esses impostos, então, acabariam sendo o lucro desse cara. Esse capitão donatário, ele tinha a carta de foral, ele tinha o direito de uso, ele não era dono. O colono sesmeiro, depois de 2 anos utilizando a terra e tendo se fixado, estabelecido o controle sobre a terra, ganhava a carta de doação, que aí sim é o documento de posse da terra por esse colono. Já a sesmaria era um pedaço de terra menor, mas ainda assim era uma imensidão de terra. Era terra que não terminava mais. E por isso,
esse colono sesmeiro, ele ocupava apenas um pedaço dessa sesmaria e todo o resto ficava sem ocupação. A partir de 1548, Portugal vai mudar a estratégia, porque imagine, eles tinham dividido em 15 lotes. Dos 15 lotes, apenas 2 deram certo, que foi a capitania hereditária de São Vicente e a capitania hereditária de Pernambuco. Essas 2 deram certo. Todas as outras não deram certo. E aí então Portugal tem que mudar a linha de atuação. Ele vai ter que centralizar mais esse processo de ocupação e dizer, a partir de agora vai ser como eu quero, com a direção dada por um governo que vem para centralizar o processo de ocupação, que é o governo geral. Então, o governo geral, ele vem para cá para promover uma ocupação parelha, equivalente, harmônica entre as regiões no Brasil. Só que ele vai ser auxiliado por 3 caras. O primeiro é o ouvidor-mor. É o responsável pela aplicação da justiça em toda a colônia. Pense comigo. Se tu fosse sair da tua casa e fosse morar em um outro lugar, tu ia querer que esse lugar tivesse uma boa aplicação de leis para te sentir seguro, tivesse defesa e tivesse a organização econômica. E aqui começa. O ouvidor-mor. Ele é o cara da justiça. É ele que vai dizer quem tem razão, quem não tem, se a lei é aplicada, se a lei não é. O provedor-mor é responsável pela cobrança de impostos e provimento dos cargos. Ou seja, ele vai ser o cara que vai cobrar os impostos, vai organizar a questão dos investimentos de colonização e vai atribuir cargos dentro da estrutura. O capitão-mor, ele é o responsável pela defesa da terra. É ele que vai lutar contra os invasores, impedir as invasões. É ele que vai estabelecer, então, o controle sobre o território. E ele é muito importante dentro dessa nova lógica. Antes da gente entrar nos governadores gerais, eu queria só retomar a questão de por que houve a formação do governo. Porque as capitanias não deram certo. Por que as capitanias não deram certo? Porque as terras eram muito grandes para se fazer um investimento. Existiam capitanias maiores do que o próprio Portugal. Então, é por isso que elas não deram certo. Elas já tinham dado certo em Madeira, já tinham dado certo em Açores, que são arquipélagos, são ilhas, são lugares pequenos. Agora, aqui no Brasil, com terras gigantescas, aqui não deu certo. Mas as capitanias criaram um modelo econômico que vai dar origem depois ao Brasil colonial, que é a introdução da cana e o plantio por meio das estruturas de engenho. Isso vai aparecer já lá nas capitanias hereditárias, na formação das primeiras comunidades econômicas, coisa que a gente vai ver mais adiante. Os governadores gerais. Tomé de Souza foi governador de 1549 a 1553. Ele é um cara importante porque ele vai desenvolver a lavoura de açúcar, que tinha sido introduzida timidamente ainda lá pelas capitanias hereditárias, e agora vai ganhar força. E é ele também que abre as portas para a chegada no Brasil da Companhia de Jesus, os famosos jesuítas, que são chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. Eles vão chegar aqui, os jesuítas portugueses. Lembra, quem está olhando o nosso vídeo aí, né, e habita as regiões de fronteira, talvez se confunda um pouco com as questões das missões jesuíticas com relação a Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Cuidado, essas missões são missões espanholas. A gente está falando aqui dos jesuítas portugueses que estão colocados no Nordeste, que começam a descer em direção ao Sudeste e depois sobem em direção à região Norte, ok? O Duarte da Costa vai ficar no poder entre 1553 e 1557. Rapaz, esse Duarte da Costa, o que ele fez de rolo não está no gibi. Duarte da Costa, ele vai ser responsável pela chegada de mais jesuítas ao Brasil, entre eles um dos mais importantes jesuítas que já esteve aqui, que é o José de Anchieta, que vai ser o fundador da cidade de São Paulo. A gestão é marcada por uma série de desavenças, aqui que vem as confusões que eu falei, né? Ele briga com o bispo, ele e o bispo se odiavam de morte, assim. Todo dia eles brigavam. O nome do bispo é genial, é o Bispo Sardinha. O Bispo Sardinha e Duarte da Costa viviam brigando, até que um dia o rei entrou em contato com a igreja então mandou que o bispo fosse embora para a Europa. Quando o bispo está indo embora, só de praga do Duarte da Costa, eu acho, o barco estava indo e então ele começou a balançar e o barco naufragou. O padre, o bispo Sardinha, apavorado, tenta se salvar, se segura a uma tábua e vai nadando do jeito que consegue até a costa quando é recebido pelos índios. Pro azar do bispo Sardinha, os índios eram antropofágicos
canibais, né? E essa foi a última notícia que nós tivemos dele. Estabelecimento dos franceses no Rio de Janeiro. Como é um período muito conturbado, muito organizado no Duarte da Costa, é o momento em que os franceses, os corsários franceses, vão conseguir fincar estacas na Baía da Guanabara e criar uma colônia francesa chamada França Antártida, né, ao redor do que hoje é a atual cidade do Rio de Janeiro. O Duarte da Costa, ele vai promover o incentivo de entradas no interior. O que são as entradas? São expedições oficiais para reconhecimento do interior. E ele vai, então, ser o governador durante a fundação do Colégio de São Paulo, feito pelo José de Anchieta, que a gente tinha falado antes. Quando troca o governador, em 1557, a gente vai ter o grande governador-geral da história do Brasil pré-colonial, Mendes Sá. Mendes Sá fica no poder de 57 até 72. Já pelo tempo se vê que existe uma instabilidade política aqui. Ele expulsa os franceses do Rio de Janeiro. Ele dá ordem ao capitão Mor. Vejam que algumas características elas já vêm de muito tempo na história do Brasil. Mendes Sá era o governador. E quem era o capitão Mor? Seu sobrinho, né? Estácio de Sá. E ele, Estácio de Sá, fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro após expulsar os franceses da França Antártida. Ele também resiste à tentativa de revolta dos índios tamoios e massacra a Confederação dos Tamoios impiedosamente e auxilia os jesuítas a espalhar o trabalho catequético de pacificação, aquilo que eles consideravam, né, a pacificação dos indígenas e a cristianização dos indígenas no Sudeste e vai em direção à região Sul. Dentro da estrutura administrativa existe uma função muito importante dada às câmaras municipais. Começam a se espalhar pelo Nordeste brasileiro, sobretudo, e algumas regiões do Sudeste, várias vilas, várias aldeias. E para o governador-geral administrar isso tudo sozinho era muito difícil. Por isso se criam as câmaras municipais, onde os líderes locais tomavam decisões a respeito da aldeia. O poder político estava descentralizado através dessas câmaras, e as câmaras eram compostas por 3 homens bons, os vereadores, que decidiam essas questões. O que é um homem bom? Um homem bom é um homem rico, né? Um homem bom é o homem que tem posses, que tem terra. E esse aqui é o cara que tem direito e que tem poder nessa sociedade. Homens bons, que era de classe dominante, da colônia, proprietário de terras, né? Proprietário de escravos, proprietário de gado. Um homem elegante, um homem chique, professor Lenine de Química, né? É um homem elegante, um homem chique, diferente do professor Marcos, que está mais por um homem das cavernas, sim? O Marquito e o Lenine são bons exemplos, né? O Lenine, então, é o nosso homem bom. Ele é o homem rico, o homem chique e elegante. E o homem bom é o senhor de terras. O homem bom é aquele que é o homem rico e que vai, então, ter domínio sobre a vila e tomar as decisões. Acontece que quando o reino português cria o Conselho Ultramarino, já lá em 1642, depois do fim da União Ibérica, que é um conteúdo que a gente vai ver numa outra aula, mas é só para a gente marcar essa questão da administração política do Brasil, para a gente entender, o Conselho Ultramarino é uma reorganização política. Aí o que acontece? O governo geral, as câmaras municipais, todos perdem poder e autonomia, porque eles têm que responder a esse Conselho Ultramarino Europeu. Portanto, hoje, trabalhamos a organização política do primeiro ciclo colonial português entre 1530 e 1580. E vimos que dentro desse ciclo tivemos as capitanias hereditárias e depois tivemos o governo geral. E que quem governava essas estruturas eram os governadores gerais, auxiliados pelas câmaras municipais com os homens bons. Muito obrigado, voltaremos numa próxima. Tchau, gente!